Beleza, voltamos, pessoal. Agora, beleza, pessoal. Aí a gente viu, né, que vocês se confundiram. E eu ainda falei lá em cima, ó, lembrem-se que é juros simples. Uma dica importante aqui que eu falei que ia dar para vocês, ó. Toda vez que for juros compostos, a questão vai dizer. Porque se ele não dizer, vai parecer que é juros simples, ó. Observe, se não tivesse composto aqui, você resolveria da mesma forma do juros simples, tá bom? As questões assim, que são feitas por extenso e tudo. Beleza? Tem outras questões que é de tabela, aí ele vai te dar vários números, aí você vai ter que deduzir que aquilo dali é composto, é simples. Como? Você fazendo o... que nem na tabela aqui que a gente fez, ó. Você vai ver, você vai ter que perceber que os números, eles não estão sendo somados de uma maneira linear, né? Vocês vão ver que vai ser o quê? 10% em cima do valor, aí coloca os 10% lá no outro valor. 10% do valor somado com ele vai dar o próximo. 10% do valor somado com ele vai dar o próximo. E assim vai, na porcentagem que é questão de ser. Aí, dessa forma, você deduz que é juros compostos, tá? Mas se for o quê? 10% em cima sempre do valor inicial, né, ó, que 10% de 1.000 era 100, então sempre foi somado com 100. 100 mais 100 mais 100, aí é juros simples. Então, nesse tipo de questão, você vai ter que entender essa parte. Nesse tipo de questão aqui, ó, ele vai dizer que é juros compostos, porque se não disser, é juros simples. Tá entendido? Esse aqui que eu passei para vocês, ó, calcule o juro produzido por 5.000 em 2 anos a 2,5% ao mês. Ele disse que era juros compostos? Não. Então, é juros simples. Beleza? Deixa eu abrir só o chat aqui. Tranquilo, pessoal. Então, eu queria mostrar para vocês aqui, ó, o aluno Rian. Opa, aqui. O aluno Rian, pessoal, ele respondeu a questão e mandou aqui para mim, ó. Eu quero mostrar a resolução dele para vocês. O que ele está dizendo aqui, ó? Vamos ler a questão, né? Calcule o juro produzido por 5.000 em 2 anos a 2,5% ao mês. Então, a gente vai usar o quê? Qual é a fórmula lá? Juros igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Capital, 5.000. O tempo ele deu 2 anos. A taxa, 2,5% ao mês. Aí o Rian foi lá e fez a conta, né? Ó. O que que ele fez aqui? Ó? Botou a taxa 2,5%, o tempo, 2 anos, ele disse que era 24 meses, certo? Os juros, ele botou um ponto de interrogação, que ele não sabia, e o capital, ele colocou aqui 5.000. Ó, essa forma de organizar é perfeita, porque você tem automaticamente o que que falta na equação, que é os juros. Então, ele colocou aqui os juros, ó, J é igual a CIT, né? Colocou capital 5.000, colocou a taxa, ele transformou 2,5% ao mês, já botou em 0,025, botou aqui o tempo, 24 meses, e ele fez essa continha, 0,025 vezes 24 aqui do lado, ó. E ele viu que deu 0,6. E ele, muito espertamente, veio aqui, ó, em vez de botar 0,6, ele botou 6 sobre 10. Por quê? Para cortar um zero daqui de cima e um zero aqui de baixo. Aí ficou só 500 vezes 6, que é igual a 3.000. Perfeito. Resolução aí corretíssima. Muito bem, Rian. Eu vou mostrar uma outra forma de você resolver isso aqui, tá certo? Porque existem várias formas. O que o Rian fez está corretíssimo, mas foi só um jeito. E se eu quisesse, na verdade, deixar o tempo em 2 anos? Se eu quisesse transformar essa taxa para anos, o que que eu faria? Ó, 2,5% ao mês vai ser quanto em anos? Simples, ó.
Você vai fazer o quê? 2,5 vezes 12. E aí você vai ter automaticamente isso aqui em anos. Então, fazer a continha, ó. 12, 2,5, multiplica. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. E aí, 0, 10, 1, 3. Aí você só tem um número aqui, ó, com uma casinha decimal, não é isso? Então, você vai ter só uma casa decimal também aqui no resultado. Quero que vocês prestem atenção nessas coisas básicas de matemática básica, ó. Se você tem 12 e 2,5, você vai observar o número que está decimal e quantas casas decimais ele tem. Esse aqui só vai ter uma. Então, o resultado também só vai ter uma. Ó, uma casa decimal, que eu quero dizer o quê? Ó? É um algarismo depois da vírgula. Isso a gente chama de casa decimal. Se eu tivesse uma multiplicação, por exemplo, de 2,4 vezes 3,15. Quantos casos decimais ia ter no resultado disso aqui, ó? Você vai olhar, ó. Aqui tem uma casinha decimal, uma aqui, duas aqui. Então, o resultado vai ter 3 casas decimais. Tá certo? Isso faz parte da multiplicação por número decimal. Beleza? Então, só mesmo para revisar aqui, o que eu quero que vocês entendam a matemática básica, né, para a gente sempre saber resolver as questões. Então, isso aqui deu 30. 30 é o quê? Ó? Por cento ao ano. Beleza? Não esqueçam de colocar a porcentagem aqui depois. Certo? Isso aqui, ó, 2% ao mês é 30% ao ano. Mas isso aqui a gente vai colocar 30 lá? Não. Vamos transformar logo aqui, ó. Isso aqui é 30 sobre 100, que é igual a 3 sobre 10, que é igual a 0,3. Aí, dependendo da questão, eu vou usar a fração ou o decimal. Então, vamos lá. Juros é o capital, 5.000, vezes a taxa. Ó, é melhor utilizar a, a fração mesmo, né? 3 sobre 10, vezes o tempo, em anos mesmo, deixa 2. Ó, corta esse aqui com esse aqui. 500 vezes 2, ó, posso fazer logo. 500 vezes 2 dá 1.000. 1.000 vezes 3 dá 3.000. Ou 500 vezes 3 dá 1.500. 1.500 vezes 2, 3.000. Pronto, facinho demais. Beleza, pessoal? Então, vocês percebem aqui uma coisa, ó. Sempre que eu transformo a taxa que está ao mês ao ano, e o tempo ele já dá em anos, a conta fica menor. Já perceberam isso, ó? Aqui, por exemplo, aqui, quando eu transformei em meses, aí eu tive que ainda multiplicar esse valor aqui para achar esse e fazer essa conta todinha. Aqui, quando eu utilizei só em anos mesmo, transformei a taxa que estava em meses em anos, aí eu fiquei com essa continha bem básica aqui, essa multiplicação bem simples. E aí eu resolvi da mesma maneira. Então, fica a critério de vocês, né? Resolver aí da forma que vocês ganham mais tempo, né? Lá na prova vocês têm que resolver da forma mais rápida. Então, nesses casos, eu indico, né? Vocês deixarem o tempo em anos mesmo e transformar essa taxa aqui em anos, de meses para anos, que é só multiplicar por 12 e deixar a porcentagem aqui de boas. Entenderam aí, pessoal? E aí, se a questão perguntasse aqui, qual é o montante? Montante, você falaria, é o capital mais os juros.
não é? Capital, 5.000, mais os juros. Olha os juros, esses juros aqui foi alto, né? 3.000. Ao montante seria R$ 8.000. Beleza? Vocês entenderam aí, pessoal? Tudo ok aí? Vocês estão compreendendo? Pessoal, é, tranquilo. Então, muito bem, Rian, parabéns. Eu quero que vocês sejam mais assim, pessoal, interagindo. Eu vou passar mais questões durante a aula, no intervalo, para vocês fazer, nas próximas semanas, né? E aí vocês pegam e mandam para mim, que eu mostro aqui a resolução de cada um. Isso não é legal dessa forma? Cada um vendo da forma que o amigo resolveu, né? Até você aprende até mais. Ó, ele resolveu de outra forma que eu poderia ter feito também. Aí isso é legal, beleza? Então, vamos continuar aqui a nossa aula, pessoal. Nessa semana, a gente só vai ver questões de matemática financeira. Na próxima semana, a gente vai ver funções. E aí, as funções vai ter função do primeiro grau, do segundo grau, depois a gente vai entrar na parte do logaritmo, função e outras partes, né? Depois, já terminando ali, mais ou menos perto da prova, né? Nas umas 2 últimas semanas antes, eu vou falar sobre geometria com vocês. Várias formulinhas de geometria, teorema de Tales, teorema de Pitágoras, vários teoremas aí que vão ser importantes para vocês fazerem as questões lá. E depois, se vocês verem todo esse curso aqui, vocês vão ver que as questões nem são tão difíceis lá, entendeu? Vocês vão ver que ajudou pra caramba as questões que eu estou passando aqui e lá, beleza? Vai cair lá as questões muito parecidas com essas aqui. E, pessoal, vamos ver agora a parte de português. E, pessoal, é o seguinte, na aula de hoje, na parte aqui de português, a gente vai ver figuras de linguagem e análise linguística, fonética e fonologia. Eu já vou adiantar para vocês que essas figuras de linguagem são só 28. Só isso. Então, vocês percebem que são muitas figuras de linguagem. Muitas, né? Mas vocês podem pegar o material para ficar revisando e eu quero que vocês façam isso, para poder lembrar, tá certo? Na hora que bater o olho na questão, o que é isso? Vocês têm que memorizar isso aqui. Tudo faz sentido. O nome faz sentido, a regrinha faz sentido, entendeu? Mas vocês precisam memorizar, porque eu já vi em vários classificatórios figura de linguagem cai sempre, tá certo? E ele bota só uma palavrinha lá para você saber, para você dizer que figura de linguagem é aquela no texto. Aí, se essas 28 aqui você não tiver aprendido, fica difícil, né? Mas, assim, não cai as 28, tá? Normalmente, 15 aqui são mais importantes. Beleza? Então, vamos lá. Figuras de linguagem. Com a finalidade artística ou retórica, o uso das figuras de linguagem torna-se um recurso que possibilita trazer à construção um efeito de sentido renovado. Esse procedimento é alcançado por meio de combinações assim classificadas. Então, a gente vai ter três categorias aqui de figuras: figuras de palavras, ou tropos, figuras de pensamento e figuras de construção, ou de sintaxe. A primeira figura de palavras é a comparação. Ela é feita de uma forma explícita, ou seja, o uso de conectivo comparativo, como, tal, qual, igual. Então, aqui o nome já está dizendo, vamos comparar. Minha irmã é bondosa como um anjo. Olha aí, ó. Ele está comparando a irmã com um anjo.
Então, a figura de linguagem aqui é a comparação, beleza? É assim que a gente vai responder. Qual a figura de linguagem dessa frase? Você perceber que ele está comparando, então é uma comparação. A metáfora, ela diz o quê? É uma comparação abreviada, associação de ideias ou de característica comum entre dois seres. Ó, essas partes em azuis aqui são as que vocês mais têm que prestar atenção. Nasce por meio da analogia, da similaridade e dispensa os conectivos que aparecem na comparação. Então, ele está falando aqui, ó, uma coisa muito importante, dispensa os conectivos que aparecem na comparação, ou seja, não tem como confundir comparação com metáfora, porque não vai cair esses conectivos aqui, ó, como, tal qual, igual, não tem isso. Ele vai dizer assim, minha irmã é um anjo. Tá vendo, ó? Ele disse que a irmã dele é um anjo, fazendo o quê? Uma característica comum entre os dois seres, não é? Diz que a irmã dele seria um anjo, né? Então poderia ser uma pessoa bondosa, uma pessoa muito amigável, né? Bonita. É isso que ele quis fazer uma comparação de uma maneira mais explícita. A gente chama isso de metáfora. Toda profissão tem seus espinhos, né? Ó, comparando a profissão com os espinhos. A Adélia se via enclausurada numa teia de dúvidas, ou seja, teia de dúvidas. Ou seja, o que ela está falando? Ela estava pensando em muita coisa, com muita dúvida. E ela compara a utilização de uma palavra por outra, porque mantém elas uma relação constante ou contiguidade, né, de sentido. Eis os principais casos. Então, você vai ter metonímia de autor, né, pela obra. Você já leu Camões? O efeito pela causa, respeite minhas rugas. O instrumento pela pessoa, Júlio é um bom garfo. Continente pelo conteúdo, ele comeu 2 pratos. Lugar pelo produto, ele gosta de um bom Havana. A parte pelo todo, não tinha teto aquela família. O singular pelo plural, o paulista adora trabalhar. O indivíduo pela espécie ou classe, ó. Ela é um Judas. A matéria pelo objeto, a porcelana chinesa é belíssima. A marca pelo produto, pacote de Bombril, fazer a barba com gilete e mascar chiclete. Como é que é isso? Não cai todas aqui na prova. Cai principalmente essa questão aqui da obra e do produto. Principalmente, pessoal, vocês têm que lembrar dessa aqui, ó, e dessa aqui. Essas são com certeza as que caem assim demais. Quando você quer dizer que a pessoa já leu Camões, ela está dizendo que ela leu a pessoa Camões? Existe isso? Você lê uma pessoa? Não, a pessoa não é um livro. Mas ele está se referindo ao livro que o Camões produziu, entendeu? Então ele quis dizer, você já leu o livro de Camões? Ou algum livro de Camões? Tá certo? E quando ele fala assim, a marca pelo produto, pacote de Bombril. Bombril, pessoal, não é o produto, é a marca. O que é o produto? A palha de aço. Então, quando a gente é muito acostumado a trocar o produto pela marca. Ó, vou fazer a barba com Gillette. De novo, Gillette não é o produto, é a marca. Mascar o chiclete. Isso aqui não seria, no caso, a marca chiclete. O que seria isso aqui, na verdade? A goma de mascar, né, não? Isso é o produto, goma de mascar. Que tem várias marcas. Mas como a gente conhece mais a chiclete, a gente pega e coloca. A Gillette também. O que seria o produto? Lâmina
De barbear. Vocês estão entendendo? E o bombril? A palha de aço. Esse é o produto. Então a gente troca. A metonímia é você trocar as coisas, ó. O produto pela marca, que é o que a gente conhece muito, e você trocar as obras, né? O livro, e dizer o autor, em vez de falar as obras, tá? Poderia ter dito o nome de uma obra dele, mas ele falou só o nome do autor, para se referir às obras dele. Vocês estão compreendendo aí, pessoal? Me respondam aí. Beleza, tranquilo. Então, vamos continuar. Então, principalmente, a primeira e a última aqui, é a que mais cai de metonímia, beleza? Catacrese é uma metáfora tão usada que perdeu seu valor de figura e tornou-se cotidiana, não apresentando mais um desvio. Então, exemplos aqui de catacrese, ó, que toda vez cai na prova, eu já vi isso aqui 1000 vezes. Céu da boca, cabeça do prego, asa da xícara, dente de alho e o pé da cadeira. A gente fala isso demais, mas isso aqui nada mais é do que o quê? Uma metáfora que está tão usada, mas tão usada, que a gente nem considera mais. Já virou uma coisa cotidiana, né? Então, céu da boca. A boca tem céu, pessoal, por acaso? Não. Mas a gente comparou, né, a parte de cima da boca com o céu. Então ficou céu da boca. Todo mundo fala isso como se fosse uma coisa correta. Cabeça do prego. O prego não tem cabeça, mas ele tem aquela artezinha lá em cima que parece uma cabeça, então a gente fala cabeça do prego. Asa da xícara, ó. A xícara não tem asa, mas aquela parte que a gente pega parece uma asa, então a gente chama de asa da xícara. Dente do alho, ó. O alho não tem dente, né? Mas parece. O pé da cadeira, a cadeira também não tem pé, mas a gente fala, né? Que ali são os pés dela, entendeu? Isso é catacrese. Essas 5 são as que mais caem. Pode ter certeza que lá na prova vai cair uma dessa aqui. Então, aqui, ó, também se encontra no emprego impróprio, por esquecimento ou ignorância de origem. Isso ocorre pela inexistência de palavras mais apropriadas e dá-se devido à semelhança da forma ou da função. Então, ó, ferradura de prata. Então, a ferradura já é uma coisa de prata, né? Ou seria de ferro, tanto faz também. Embarcar no avião, né? Então, um avião a gente realmente já embarca, não precisa falar isso. Fazer sabatina na sexta-feira, péssima caligrafia. Caligrafia já é o quê? Uma coisa que a gente faz quando a nossa letra tá feia, né? Então é péssima mesmo. Ficou de quarentena 2 meses. Quarentena já é 2 meses, né? 40, né? 40 dias. Assim a gente chama, né? 40 dias, que dá mais ou menos 2 meses aí. Então é uma troca aqui que a gente faz. Fazer uma novena durante a semana. A novena é durante a semana. Então são coisas assim que a gente emprega por esquecimento, né? Ou ignorância da origem da palavra. A gente junta com outra e acaba ficando duas coisas aí. Então, a automásia é uma espécie de apelido que se confere aos seres valorizando alguns de seus feitos ou atributos. Então, um exemplo, leu a obra do poeta dos escravos, ó, Castro Alves. O rei do futebol fez mais um gol. Fez mais de 1000 gols, aliás, né? O rei do futebol fez mais de 1000 gols. A gente sabe que o rei do futebol quem é? É o Pelé, todo mundo sabe disso. Você gosta da terra da garoa? Principalmente os paulistas sabem que terra da garoa é São Paulo. Tá certo? Então, pessoal, autonomásia nada mais é do que você trocar uma pessoa ou um lugar por um nome que está tão conhecido que todo mundo já conhece. Isso graças a algum feito dela, ou algum atributo.
tá certo? Então, sinestesia é a figura que proporciona a mistura de percepções, mistura de sentidos. Então, quando a pessoa fala assim, ó, tinha um olhar gelado, tinha um olhar frio, você percebe que você está misturando as coisas, sentido aí com percepção ocular, não é isso? Quando alguém fala assim, ó, eita, mas esse perfume tem um cheiro doce. Vocês já ouviram isso? Perfume tem um cheiro doce. Oxente, mas como é que o cheiro pode ser doce se o doce a gente sente é no paladar? Não é isso? Ou diz que alguma coisa tá azeda, o cheiro azedo. A gente já ouviu isso também, não é? Então, isso aqui nada mais é do que uma sinestesia, você misturar os sentidos das percepções que você tem, a visão com o olfato, ou o olfato com o paladar, entendeu? Você vai misturando os sentidos, as percepções do corpo, tá certo? Sinestesia cai bastante também. Agora vamos entrar aí nas figuras de pensamento. Até então, vocês entenderam aí, pessoal? Essas figuras, me respondam aí. Os nomes são um pouco esquisitos, né? Por isso que às vezes dá trabalho de memorizar, mas faz sentido. Estão compreendendo aí, pessoal? Me responda, por favor. Beleza. Deixa eu ver aqui, alguém falou. Sim, eu entendi, só vou revisar depois. Beleza. Aqui realmente precisa de revisão, tá? Então vamos lá. Das figuras de pensamento agora. Antítese é a aproximação de ideias de sentidos opostos. Ó, tinha na alma um herói e um covarde. Olha, quem são as ideias contrárias aqui, ó? Herói e covarde. Como é que a pessoa pode ser herói e covarde? Não tem como, não é isso? Então, isso a gente fala que é uma antítese. São ideias contrárias. Anti, né? Você lembra de contrário, tá bom? Eufemismo é o emprego de palavra ou expressão com o objetivo de amenizar alguma verdade triste, chocante ou desagradável. Ele foi dessa para melhor. Quando a gente fala assim, né? Ele foi dessa para melhor. Tá dizendo o quê? Que o rapaz faleceu. Mas a gente não fala que ele faleceu assim de uma maneira grotesca. A gente diz, né? Ele foi dessa para melhor. A gente está tentando amenizar uma coisa que é triste, tá certo? A gente fala, chama isso de eufemismo. Você sempre amenizar uma, uma coisa que é triste. Beleza? Eufemismo cai bastante também. Um paradoxo, ou oxímoro, né? É o emprego de duas ideias antagônicas que se excluem mutuamente, né? Mas que parecem, né? Aparecem ali na mesma frase. São ideias que se excluem mutuamente, que aparecem na mesma frase. Então, ó, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Observar aí o paradoxo? O amor é fogo que arde sem se ver. Como é que o fogo você não vê? Como é que é isso? É ferida que dói e não se sente. Como é que uma coisa dói e não se sente? Hein? Então isso é paradoxo, são coisas, são ideias, é quase como uma antítese, ó. É parecido com a antítese, vai dar as ideias opostas aqui, só que tá aí no contexto geral, as coisas vão se excluir dentro da frase, dando essa ideia de paradoxo, tá bom? A outra frase aqui, ó. Estou cego e vejo. Carlos Drummond, né? Como é que a pessoa é cega e ela tá vendo? Entendeu? Paradoxo é isso. Hipérbole é um exagero preposital, proposital. Isso aqui cai demais também, ó. Hipérbole. Estou morrendo de alegria. Chorou um rio de lágrimas. Quando você exagera na frase que você tá, todo mundo exagera, todo mundo já usou uma hipérbole na vida, né? Tô com muito, tô morrendo de fome.
Ou seja, você está com muita, muita fome, né? Então você exagera na frase para falar isso, né? Uma ironia, pessoal. Uma forma intencional de dizer o contrário do que a gente está pensando, né? Todo mundo já foi irônico, né? Alguma vez com alguma pessoa. Você fala uma coisa para a pessoa, mas na verdade você está pensando em outra. Não é isso? Vocês conhecem a ironia, né? Ele era fino e educado. Isso quer dizer o quê? Que ele come como um porco, né? Ali na situação a pessoa falando isso, mas ela estava pensando é que ele come como um porco. Além de ser gentil, ou seja, nem falou obrigado. Ou seja, na situação real, ele estava comendo que nem um porco e não disse nenhum obrigado. Aí a pessoa falou para outra, né? Ah, ele era fino e educado, além de ser gentil, né? Sendo irônica ali com a situação. Tá certo, pessoal? Isso, normalmente, a ironia você vai perceber pelo contexto. Pode dar um pequeno trecho de uma história, e aí você vai perceber a ironia no contexto. Tem que ler direitinho para saber. Personificação ou prosopopeia, ó, pode ser esses dois nomes. É dar vida aos seres inanimados, ou dar características humanas aos animais e objetos. Então, ó, a formiga disse que tinha que trabalhar. Onde é que a formiga fala? Alguém já disse isso? Alguém já viu isso, né? Não. Mas você ali conta numa historinha, né? Que a formiga disse que tinha que trabalhar. Ou seja, você vai dar a seres como animais ou coisas inanimadas, ou seja, sem vida, características humanas, características de pessoas, de coisas vivas, né? A vida ensinou-me a ser humilde. A vida, a vida não é uma pessoa, ela ensinar nada a alguém, né? Mas a gente utiliza isso aqui, vida, como a personificação. A gente dá essa característica humana para ela, né, de ensinar, e aí vira uma personificação. Beleza? Próximo, sileps. É a concordância que se faz com a ideia e não com a palavra expressa. Há três tipos. A de gênero seria Vossa Santidade será homenageado. De pessoa, os brasileiros somos massacrados. E de número, havia muita gente na rua, corriam desesperadamente. Então, essas sílabes aqui, pessoal, elas são frases esquisitas, porque na verdade ela não está concordando com as palavras, ela vai concordar com a ideia, né? Vossa Santidade, a gente pensa que será homenageada, né? Porque Vossa Santidade está no feminino, né? Mas, na verdade, aqui está concordando com a ideia ali no caso, da santidade, no caso, ser um homem. Então, será homenageado, certo? Não está concordando com o gênero mesmo da palavra, mas sim com a ideia. Os brasileiros somos massacrados. Ó, o somos aqui, ó. Está concordando com a pessoa da frase, tá certo? Então, passa aqui para apóstrofe. É uma invocação ou interpelação de ouvinte ou leitor. Seres reais ou imaginários presentes ou ausentes. Também é conhecido como vocativo. Isso aqui é outra coisa que sempre cai, né? Coisas que sempre você vê nas provas, né? Se você for pegar as provas antigas, sempre está caindo. Apóstrofe. Nada mais é do que você invocar alguma coisa, ó. Você chamar alguma pessoa, você chamar uma entidade, né? Ou seja, seres reais ou imaginários, né? Depende da crença das pessoas e tudo. Então, ó Deus, mereço tanto sofrimento? Tenha piedade, Senhor. Olha, ó, Senhor novamente, de seus filhos. Beleza? Então, se eu particularmente, né, acredito que Deus, né, Senhor, sejam reais. Mas dependendo do contexto, né, se for botar outros seres aí, você pode ver se são reais ou imaginários, né? Você pode ter muito bem um vocativo do seguinte, ó. João, pegue
as coisas do chão. Agora, pegue. João, pegue as coisas do chão agora. Quem é o vocativo aqui, ó? João, tá certo? Então, é uma invocação. Você está falando de alguém, você está chamando alguém, você está falando um nome. Vocativo é um nome, beleza? Gradação. Aumento ou diminuição gradual. Isso aqui é muito fácil de saber também, pessoal. A paixão crescia, amadurecia, vingava, tá sendo? Você está falando palavras que são crescentes ou decrescentes, tá certo? Agora a gente vai ver figuras de construção, repetições, no caso. Aqui, no caso, seria construções repetitivas. Vai ficar mais fácil. Até aí, tudo bem, pessoal? Vamos aí para a terceira parte. Me respondam aí, está tudo tranquilo até então? Estão entendendo aí? Você que tem que revisar depois, realmente tem que revisar. A gente vai fazer muitas questões sobre figuras de linguagem. Mas cada uma tem um sentido, né? Tá de boa, beleza. Então, vamos lá ainda. A literação é uma repetição de fonemas idênticos ou semelhantes. Vai estudar daqui a pouco fonologia. Então, você vai ver, ó, tem a ver com a separação silábica das coisas, ó. Vamos lá, repetição de fonemas idênticos ou semelhantes. Boi, bem, bravo, bate, baixo, bota, baba, boi berrando. Observe, quem está se repetindo aqui, ó, o B, não é? O B com O, o Ba, ó, Ba com Ba, Bo com Bo aqui, Bé. Então, a gente tem fonemas, principalmente o B, né? O som do B, que a gente escuta mais, se repetindo durante a frase inteira. Então, isso aqui é muito fácil de cair lá também. A literação eu já vi bastante. Polissíndeto, repetição de conjunções. Conjunções, beleza? Não sorriu, nem feliz ficou, nem quis me ver, nem se importou com a partida. E resmungou, e chorou, e grita, né? E resmunga, e chora, e grita, e pula, e berra. O que é que ficou se repetindo aqui direto? Nem, 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 ó. E, e, e. Então, isso são conjunções, tá bom? Você vai ver muito isso lá também. A gente tem o chamado repetição, que é a repetição de palavras, com o intuito de exprimir a ideia de progressão e intensificação. Aquela noite era linda, linda, linda. Talvez essa seja mais fácil, né? Só repetir palavras é muito simples isso. E o nome é de repetição. Enquanto tudo isso acontecia, a garota crescia, crescia. Olha que coisa tranquila, né? Anáfora é também a repetição de palavras, porém no início de frase ou versos. Olha aí, ó. Eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, eu quase não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Então você também tem repetições, só que é no início. Anadiplose consiste em repetir no início de uma oração ou de um verso a última palavra da oração ou verso anterior. Então, ofendi-vos, meu Deus, é bem verdade. Ó, verdade é, meu Senhor, que hei delinquido. Olha aqui de novo, ó. Delinquido vos tenho e ofendido aqui, ó, vos tem minha maldade. Beleza? Você repete o que está no último lá no começo. Pleonasmo, repetição da mesma ideia com objetivo de realce.
Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então, é uma repetição de uma ideia, né? O mar, a gente sabe que é salgado, não precisa nem ele falar que é salgado. Todo mundo sabe que o mar é salgado, mas ele diz que é salgado e ainda falou sal de novo aqui, ó. Entenderam? Uma repetição agora da ideia por trás aí da frase. O hipérbato é a literação da ordem direta dos termos ou das próprias orações. Isso aqui, pessoal, cai demais também. Você vai ver frases invertidas lá na prova, como por exemplo, isso, aquela pessoa nunca mais quero ver. Qual o normal que a gente falaria? Nunca mais quero ver aquela pessoa. Não é assim que a gente fala? Aí ele inverteu. Ó, da casa saíram as crianças. O normal que a gente fala é saíram as crianças da casa, né? Da igreja estava ele na frente. Então, estava ele na frente da igreja. Entenderam? Então, isso aqui acaba se invertendo. Então, hipérbole é você inverter esse sentido aqui, a ordem, né, das orações. Beleza? Síntese. Síntese é a inversão muito violenta na ordem natural dos termos, de modo que a compreensão seja seriamente prejudicada. Então, isso aqui é uma coisa, é um hipérbato, só que ainda mais bagunçado. Então, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Todo mundo sabe que isso é do hino, né? Mas quem é que entende isso aqui? É praticamente ninguém, só os literários, né? Pessoas que realmente entendem que isso aqui é uma síntese. Ele inverteu totalmente isso aqui, pessoal, ó. Era para ser assim: as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Olha aí, agora fez todo sentido. A gente cantava o tempo todo o hino e nem entendia, né? Agora vocês entendem o porquê disso. Porque a pessoa que criou o hino fez isso aqui em forma de síntese. Inverteu de uma forma violenta os termos aqui da frase. Beleza? Você observa aqui, eu botei um asterisco termo desvinculado, porque você vê muitos termos que são desvinculados mesmo. Às vezes pode não fazer muito sentido um pedaço da frase com o outro. Anacoluto é a quebra da estrutura normal da frase, a fim de introduzir nova palavra sem ligação sintática com as demais. Então, é quebra da estrutura normal da frase. Minha vida, tudo sem importância. Do nada ele falou, né? Minha vida e tudo sem importância. Quebrou a estrutura da frase, né? Quebrou até o sentido, né? Fez sentido, mas vocês percebem que quebrou aí, bem no meio, o sentido linear da frase, né? Eles diziam que a culpa era minha. De novo, né? Quebrou a estrutura normal da frase. Então, normalmente você percebe que essa quebra vem com uma vírgula, tá? É uma dica aí de ouro. A quebra, ela vem com uma vírgula para configurar o anacoluto. Enquanto que as outras aqui, ó, vocês percebem que não tinha vírgula. O hipérbato invertia a frase sem vírgula. Não estou dizendo que pode não aparecer com vírgula. Só que normalmente aparece com vírgula anacoluto mesmo. E ainda você percebe essa quebra da estrutura linear, beleza? O assíndeto, ausência da conjunção entre as palavras ou entre as orações de um período. Nunca tivemos glória, amores, dinheiro, perdão. Vim, vi, venci. Essa frase aqui eu já vi demais também na prova. Então, você não tem nem a conjunção i, né, para você falar. Nunca tivemos glória, amores e dinheiro e perdão. Você não tem essas coisas. Aqui também, vim e vi e venci. É normalmente assim que a gente falaria, né? Mas não tem.
Tranquilo, pessoal, até aí? Vocês estão compreendendo alguma dúvida aí até o momento? Pessoal? Isso é, tá tranquilo, né? Beleza. Então, elipse é a omissão de palavra ou expressão que pode ser facilmente subentendida. Requer-se seja intimado. Toda cidade parada por causa do calor. Então, o que foi omitido bem aqui na primeira frase? Requer-se seja intimado. Requer-se que seja intimado. Toda cidade parada por causa do calor. Toda cidade está parada por causa do calor. Então você omitiu duas palavras, mas que deu para entender que tinha o que aqui e o que o está aqui. Beleza? A gente utiliza muito isso na Terra, a gente conversando mesmo, né? Elipse. Zeugma é um tipo de elipse. Ocorre zeugma quando duas orações compartilham o termo omitido. Isto é, quando o termo omitido é o mesmo que aparece na oração anterior. Então isso aqui é bem tranquilo de entender. Ó. Na terra dele só havia mato. Na minha, só prédios. Na minha, o quê? Qual o termo que foi omitido aí, pessoal? Terra. Né? Ó, na terra dele só havia mato. Na minha terra, só prédios. Meus primos conheciam todos. Eu, poucos. Então, o que foi omitido bem aqui? Eu conhecia poucos. Beleza, pessoal? Então, isso é chamado de zeugma, que cai bastante também. E por último, onomatopeia, que isso aqui é o mais fácil de vocês saberem, né? Tirando a repetição lá, né? A onomatopeia consiste no aproveitamento de palavras cuja pronúncia imita o som ou a voz natural dos seres. É um recurso fonético e melódico. Pedrinho, sem mais palavras, deu rédea e lept, arrancou estrada fora. Isso aqui aparece muito aonde? Quadrinhos. Quadrinhos, figuras em quadrinho. Onomatopeia é isso, é aquelas palavras que imitam sons. Sons de batida, som de freada, tá bom? Imitam som de alguma coisa. Até aí tranquilo, né? Então vocês percebem, pessoal, que é muita coisa. É muita coisa, mas tudo faz sentido. Basta você tentar associar aí na sua casa, você tirar um tempo para ler o material e tentar associar. A literação é o que é, você tenta lembrar. E aí você tentando lembrar, você vai tentando, você vai absorvendo cada vez mais. Não é só uma vez, não. É várias vezes. Os professores mesmo de português têm que ficar revisando isso aqui, ó. Porque é muito fácil você, do nada, confundir uma coisa com outra, um nome com outro, e aí você acaba errando, entendeu? Mas é só você tentar associar aí, ó, os conceitos. Tranquilo? Não, é difícil, né? O problema é memorizar mesmo. Mas é bem tranquilo de você saber o que é cada um. Vamos entrar agora, pessoal, na parte da fonologia e fonética, tá certo? Essa parte aqui é bem tranquila mesmo também do português, mas ela tem nomes que vocês precisam lembrar e também saber fazer a separação silábica das coisas direitinho. Beleza? Eu coloquei algumas coisas aqui para a gente ver. Muitos exemplos, ó, para não ficar dúvidas quando vocês estiverem estudando, tá bom? Então vamos lá. Fonologia. São ramos complementares à linguística, né? Fonologia fonética. O objetivo é investigar e estudar os sons das palavras. Enquanto a fonética se preocupa em estudar os sons das palavras,
em sua realização concreta, a fonologia, por sua vez, estuda os fonemas das palavras. Então, o que, que é isso? Vai ter conceitos iniciais aqui, ó. Letra ou grafema. Lá na prova vocês podem ver quantas letras e quantos fonemas tem tal frase. Ou quantos grafemas e quantos fonemas. Lembrar que letra é a mesma coisa de grafema. E nada mais é do que a parte escrita, né? São as letras que vocês conseguem ver, ó. Eu vou já mostrar aqui alguns exemplos. E o fonema é o som. Só isso, o som. Quantos fonemas você tem na palavra? Quantos sons você tem na palavra? É a mesma coisa. Beleza? Então, vocês têm que gravar isso. Dígrafo. Primeira parte aqui são dígrafos. O que é um dígrafo? É duas letras com o som de uma. Duas letras igual a um fonema. Duas letras igual a um som. Né? Porque fonema é som. Então, vocês tentem interpretar sempre assim. Ou seja, SS, X, C, RR, LH, CH, NH, SC, GU em algumas palavras. Por exemplo, comprar. Quantas letras você vê na palavra comprar? A letra é fácil de contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas quantos sons você realmente escuta na palavra comprar? Repitam aí, ó. Comprar. Você escuta o som do C, mas você não escuta o som do OM. Você escuta um som do O meio fechado, né? Um O assim fechado. Então, isso se configura apenas um. Eu nem coloquei aqui, né? O ON, mas depois eu vou colocar, quando botar o material para vocês. ON, você escuta só um som dessas duas letras. Você escuta o P, o R, o A e o R. Né? Comprar. Então, você tem 7 letras e 6 fonemas. Considerar a mesma situação. Encontro. Ó, você não está escutando o N, está escutando o E abafado, né? Nasalizado, né? Tá certo? O de novo, está escutando o O nasalizado, ó, saindo pelo nariz, uma parte do som. Você não escuta o N. Então, se você não escuta o N, isso tudo aqui, essas duas, se tornam só um som. E aí você vai contar como se fosse só um. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fonemas. Vocês estão compreendendo aí, ó? Vamos lá. Trabalho. Trabalho. Você está escutando o som do H? Não. Você não escuta o som do H. Você escuta o L. É como se fosse o L com um som diferente, mas só um som, não é? Então isso aqui é configurado só como um fonema. 8 letras, 7 fonemas. Guerra. Você está escutando o som do U? Guerra. E o RR? Você está escutando o som do outro R? Ra. Não. Então isso aqui configura apenas um fonema, aqui também um fonema. Então são 6 letras e 4 fonemas. 4 sons. Exceto. Exceto. Você está escutando o som do X, ó, exceto. Parece que eu estou falando só um S, né? Um SS aqui. Exceto. Então, é só um fonema aqui, e as outras letras você escuta tranquilo. E exclamação, ó. Aqui é diferente. O X, o C, eu quis botar isso aqui justamente para diferenciar. Nessa frase, eu escuto o X e o C. Exclam, ó, eu escutei que o X aqui tem som de S, mas eu escutei o som dele. Clá, o C, eu escuto o C, clá, né? Mação. Então, é 10 letras, 10 fonemas. Não há dígrafo, há apenas encontros consonantais. Entendeu, pessoal? Então, os principais dígrafos são esses aqui que eu coloquei para vocês. Além do AM, EM, né? AM, AN, EM, EN, IM, IN,
OM, ON, o M e o N. Certo? Depois eu vou colocar aqui. Tranquilo aí, pessoal? Vocês entenderam essa parte de dígrafo? Porque lá vai ter uma questão dessa. Diga quantas letras e quantos fonemas. Aí você tem que saber o que é um dígrafo. Estão compreendendo aí? Me digam aí. Beleza. Ó, cuidado. A M, a N e a M, a N são dígrafos no início e no meio da palavra. Se ela aparece no final, já não é mais dígrafo. A gente vai ver isso mais aqui para frente. Dífono. Essa aqui é o contrário do dígrafo. Dífono. O dígrafo era o quê? Duas palavras que tinham som de uma. Ou duas letras que tinham som de uma só. Aqui, uma letra vai ter som de duas. Como assim? Basicamente, ó, no português atual, os casos de dífonos se resumem praticamente aos relacionados com a letra X, quando esta corresponde ao fonema KS. Então, X tem som de KS. É esse o mistério. Por exemplo, táxi. Táxi, você vê quantas letras? Um, dois, três, quatro. Mas você escuta quantos sons? Tá e si. Você escuta, é como se você escutasse um K, né? Ou algumas gramáticas falam que isso aqui é um CS, tá? Como se você escutasse um som de um C e um S. Táxi, táxi, certo? Então você escuta cinco sons. Látex. De novo, você escutou um C e um S ou um KS, né? Você que escolhe. Látex. Oxidação. Oxidação. Axila. Reflexo. Tá certo, pessoal? Então, você escuta aqui um CS ou um KS. Vou chamar de KS. Beleza? Escuta dois sons só numa letra. Por isso que conta 8 fonemas. Conta uma unidade a mais do que uma letra. Tranquilo, né? Então, de dífono, basicamente, são essas palavras. E tudo isso aqui, pessoal, vocês podem só falar. Ó. Vocês vão falando e vão se escutando. Então, é tranquilo. Basta vocês lembrarem o que é um dígrafo, o que é um dífono, e ver o que se encaixa. Vogal, né? Parece que a gente está voltando lá para o jardim, né? O que é uma vogal? É um som mais forte. Em toda sílaba há necessariamente uma vogal. Desempenha o papel de núcleo das sílabas. Então, pessoal, não existe uma sílaba sem vogal, tá certo? Ela é o núcleo daquela sílaba. E é o som mais forte. Então, você vai ter vogais orais quando o ar sai apenas pela boca. Exemplo, A, E, I, O, U. Você vai ter nasais quando o ar sai pela boca e pelas fossas nasais. Ó. Sai pela boca e pelo nariz ao mesmo tempo. Por exemplo, fã, canto, tampa. Tá vendo? Ó? O tan tá saindo ao mesmo tempo pela boca e pelo nariz. Falem aí também, ó, na casa de vocês, ó. Fã, canto, tampa, dente, tempero, lindo. Se você botar o dedo no nariz, vocês vão ver saindo um arzinho. Mim, bonde, tombo, nunca, algum. Entendeu? Então, esses sons que eles têm um tiozinho em cima é para representar que ele está nasalizado. Átonos. O que são as vogais átonas, pessoal? Muito importante isso aqui, ó. Átono e tônica, tem uma diferença. Átona são pronunciadas com menor intensidade. Ou seja, até, né? Até o E aqui é que foi mais forte, o A foi fraco. Bola, o A aqui foi fraco, o O é que foi mais forte. Bola. E os tônicos são pronunciadas com maior intensidade. Então, a vogal aqui, ó, até, de novo, ó,
O E agora é que vai ser tônico. Bola. O O é que vai ser tônico. Beleza? Nesse caso aqui, vou botar aqui. Aqui era átono, né? E aqui, tônico. Beleza? Até aí, tudo bem? Entenderam essa parte de vogal, de dífono? Tranquilo, né? Vamos passar aqui para semivogal. O que é uma semivogal? Agora o negócio começa a ficar mais complexo. Semivogal é um som mais fraco. Os fonemas I e U, algumas vezes, não são vogais. Muita atenção agora. O I e U a gente sabe que é vogal, mas algumas vezes eles não são vogais nas palavras. Aparecem apoiados em uma vogal. Ó, eles estão junto com a vogal, formando com ela uma só emissão de voz. Nesse caso, esses fonemas são chamados de semivogais. A diferença fundamental entre vogal e semivogal está no fato de que as semivogais não desempenham o papel de núcleo, tá certo? Basicamente é isso, elas vão ser I e U, e elas não vão estar juntas de uma vogal, e elas não são núcleo, simplesmente assim. O A é sempre vogal. Não existe possibilidade do A não ser semivogal, tá bom? O A é sempre vogal. O I e U geralmente são semivogais, tá bem? Não estou dizendo que eles são sempre semivogais, mas é o I e U que normalmente são vogais. Semivogais, aliás. Outros exemplos, ó. Saudade, história, série. Observam aqui, pessoal, você tem uma vogal A e tem a semivogal, ó, U. Você tem a semivogal I, ó, e a vogal A. Aqui você tem a semivogal I e a vogal E. Entendeu? É o U e o I, basicamente. Às vezes você vai ter o quê? Ó? Preste muita atenção agora. Os fonemas I e U podem aparecer representados escritos por E ou por O. Tá certo? Ou, desculpa. Por E, por O ou por M. Pronto, agora sim. Por E, por O ou por M. Vou até modificar bem aqui rapidinho para ficar mais visível de ver. Pronto. Vamos ver alguns exemplos? Pães. Observe que pães, você não lê pães, você lê pães. Então, o E, ele está representando a semivogal I. O som do E é o I. Então, o E, ele é uma semivogal. E o a gente viu que é uma vogal. Beleza? Vocês estão vendo que a semivogal sempre acompanha a vogal? E ela pode ser I ou U, ou ela pode ser E com som de I, O com som de U. Ou M aqui que a gente vai ver, ó. Mão. Mão. Claramente eu estou lendo o O como se fosse U, né? Mão. Então, nesse caso, o O vai ser uma semivogal e o A vai ser uma vogal. Sem. Olha aí como é que eu leio sem. Sem. O M, eu estou lendo como se fosse I, né não? Olha, essa aqui é o som que eu falo, ó, essa segunda parte aqui, ó. É como se eu estivesse falando assim, sem o E nasalizado e o I. Sem. Não é isso? É desse jeito que a gente fala? Então, o E, nesse caso, vai ser a vogal e o M vai ser a semivogal. Beleza? Bem tranquilo, né, pessoal? Vocês estão entendendo direitinho aí? Me respondam aí, pessoal. Eu sempre preciso do feedback de vocês para saber se vocês estão compreendendo.
Beleza. Então vamos continuar. Agora as consoantes. Professor, sei o que é uma consoante, né? Ah, tá bom, vamos ver. Consoantes. Para a produção das consoantes, a corrente de ar expirada pelos pulmões encontra obstáculos ao passar pela cavidade bucal. Seu nome provém justamente desse fato, pois em português sempre consoam, ou seja, soam com as vogais. Olha aí a origem da palavra consoante, né? Então, consoantes a gente já sabe. Inclusive, essa parte bem que não era para estar aqui, não. Pronto, agora sim. As consoantes é B, T, D, V, L, M. E assim vai, né? A gente sabe disso. Agora vamos ver, pessoal, os encontros vocálicos. Muito importante isso aqui. Vai cair lá direto. São o quê? Ditongo, hiato, tritongo. Pronto, são esses aí. Ditongo, tritongo e hiato. Mas, a gente vai ter uma variaçãozinha só por causa das vogais e semivogais, tá bom? A gente já sabe que as vogais são os núcleos, né? E as semivogais são as que vão acompanhar essas vogais. Elas podem ser I, podem ser U, podem ser E com som de I, tá bom? Com som de I, botar assim. Pode ser O com som de U. Vou escrever direito aqui. E com som de I, O com som de U, ou M, né? Com alguns desses sons. Pode ser com som de I, basicamente, né? Como a gente viu. Eu acho que eu nunca vi o M no final com som de U. Então, eu acho que eu vou botar só essa mesmo. Né? Como a gente vê aqui, sem, né? O M aqui aparece como sendo vogal por causa que ele tem um som de I. Mas as originais é IU, beleza? As outras são somente sons, que acabam sendo vogais porque tem o mesmo som das originais, IU. Tranquilo? Semivogal não tem mistério, é só isso. Então, vamos lá. O ditongo é um encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Pode ser, a gente vai ver aqui os tipos, né? E ele nunca se separa, pessoal. Tem uma diferença, né? Dele pro hiato, que a gente vai ver daqui a pouco. Ditongo decrescente, você tem a vogal primeiro e a semivogal depois. Lei, ó, lei, vogal aqui é semivogal I. Pai, vogal A, semivogal I. Ditongo crescente, vem primeiro a semivogal, depois a vogal. Água, ó o U aqui aparecendo. Então, o U é semivogal, o A é vogal. Série, ó o I primeiro, ó. I é semivogal e o E é vogal. Ditongo oral, tudo que não é nasal. Ai, ia, iu, e assim vai, ó. Baixo, ó, essa parte bem aqui baixo vou até destacar aqui para vocês. Baixo, pai, papai, né? Fui, céu, leite, mal, outro, tranquilo, beleza? São ditongos orais. Basicamente, lá no IFP, ele vai pegar vocês nessas questões aqui, de tom crescente e decrescente. Oral é só a nasalização aqui que a gente faz, né? Se é nasal, ou se o som sai totalmente pela boca mesmo, ou se sai parte boca e parte nariz. Ditongo nasal, ó, an, e assim vai. E também aqui, ó, a N, é M, é N. E o UI, apenas em muito. Então, a gente tem alguns exemplos, ó, mãe, ó, pão, lições, sem, sabem, falam, cãibra, quando, frequente, tá certo? Então, novamente, o que é um ditongo?
encontro de uma vogal e uma semivogal. Quando a gente consegue falar totalmente o ar saindo pela boca, eles são chamados de tom oral. Quando a gente fala essa vogal e semivogal juntas, só que parte sai pela boca e parte sai pelo nariz, é chamado de tombo nasal. Beleza? Hiato. O hiato sempre se separa. E ele é configurado vogal mais vogal. Melancia. Ó, melancia. A gente tem, ó, vogal I e vogal A. Aí vocês podem perguntar, sim, mas I não era semivogal? Muita atenção. Semivogal, ela acompanha a vogal na frase. Se ela está sozinha, é porque ela é uma vogal, ela é um núcleo. Vocês têm que prestar atenção que uma sílaba não pode ficar sem uma vogal. Então, isso aqui é uma vogal. Beleza? A vogal é o núcleo da sílaba. Saída, ó, vogal, vogal. Poesia, vogal, vogal. Ciúme, vogal, vogal. Separado. Beleza? Tranquilo, né? A questão aqui é só você saber separar as sílabas. Tritongo. Essa aqui é que é tranquila mesmo. O tritongo é que nem o ditongo. Só que você vai ter essa configuração aqui, ó. Semivogal, mais vogal, mais semivogal. Agora você vai ter um encontro de três letras, né? Que seriam, no caso, as semivogais e vogais. Iguais, igual. Ó, por que igual? O L tem som de U, né? Igual. Então a gente conta o L como se fosse também uma semivogal. Quais, qual, quaisquer, quão, saguão. Vocês podem ver tudo isso aqui em laranja, o encontro de três, né? Seria semivogal, vogal e semivogal. Beleza? Alguns cuidados, ó. Os sons vocálicos podem ser representados por uma vogal, uma semivogal e pelas consoantes, ó, M, N, L, como a gente viu. Beleza? Como a gente viu aqui, ó. Como a gente viu aqui, enxaguam, ó. O U, aqui o M tem som de U, né? Enxaguam. Não é isso? Averiguem. O M aqui tem som de I, né? E o I a gente sabe que é uma semivogal, por último. U é semivogal por último. U é semivogal por último. Entendeu? Tudo faz sentido aqui, pessoal. Não tem nem erro. É só vocês lerem o material direitinho e aprender novamente aqui, ó. Relembrar o que a gente está vendo na aula. Bem tranquilo, né? Tritongo pode ser oral, ó. O som passa apenas pela boca. Então, Uruguai, Paraguai, iguais, enxaguei, averiguei, aguei, enxaguou, averiguou, derinquiu. E o tritongo pode ser nasal, o som passa pela boca e pelo nariz, né? Quão, saguão, enxaguam, enxaguem, delinquem, aguem, saguões. Entenderam, pessoal? Essa foi a parte de fonologia. Interessante, né? Lá na escola, vocês veem isso aqui no mês todinho, a gente só viu em 1 hora. Não é isso? Alguma dúvida aí, pessoal? Me responda, por favor. Beleza. Eu vou acreditar em vocês, viu? Então, pessoal, quero muito que vocês não deixem esse material para pegar só lá no final da semana, lá para sexta-feira, entendeu? Isso aqui é muito importante, esse assunto aqui cai na prova. Vocês precisam memorizar essas figuras de linguagem, beleza? Não é uma coisa que você pega numa tarde e aprende. Lógico, né? Tem pessoas que conseguem memorizar isso aqui muito rapidamente, tudo bem, se você for assim, tranquilo. Mas, normalmente, as pessoas têm que revisar com constância,
tá certo? Então, vamos revisar, pegar no material para fazer, tá certo? Certo, qualquer coisa pode perguntar no WhatsApp, tranquilo. Então, eu vou passar essa atividade aqui para vocês durante a semana, beleza? Vou preparar e aí vou fazer umas questões para vocês responderem. E respondem, mandem no grupo, tá certo? Às vezes eu pergunto lá e só a Nádia, né, normalmente responde. Respondo lá no grupo. Alguns de vocês respondem no privado também, né? Como o Rian gosta de falar comigo no privado. Mas façam lá no grupo, pessoal. Quero a participação de vocês, tá bom? Respondam as questões em casa, mandem lá a resolução e a gente vai corrigir juntos, tá bom? Então é isso. Vou pausar aqui a gravação.